Olá, minhas estrelas, tudo bem com vocês? Eu sou a Vitória, vocês estão no canal Ela é de Lua, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje, gente, não sei como é que tá ficando esse som, né? Mas qualquer coisa peço desculpas. Tô aqui com o microfonezinho bem coladinho na boca, porque eu vim bater um papo com vocês, gente. Acabei de gravar um vídeo sobre uma revitalização que eu fiz no meu cabelo, que eu acabei de fazer. Então, se você gostou do meu cabelo, então confere lá como eu deixei o cabelo desse jeito aqui maravilhoso, com esse volume babadeiro. E eu vou deixar o vídeo aqui nos cards pra vocês. E hoje, gente, vim bater um papo com vocês, porque assim, sei lá, sabe? Hoje eu tô um pouco. Não sei o que tá acontecendo. Por muitas coisas que têm acontecido ao redor da minha vida e por muitas coisas que têm acontecido comigo fisicamente, sabe? Eu já deixei em vários vídeos aqui no canal algumas observações, alguns detalhes sobre coisas que eu não gosto, detalhes que eu não gosto no meu corpo. E que eu digo que são detalhes porque são coisas em que podem ser mudadas, né, gente? Eu sei que tem coisas que a gente simplesmente pode aceitar e aprender a lidar com, mas existem outras que a gente pode tentar fazer um esforço quando a gente sabe que não tem como mesmo a gente ir lá e mudar. E eu já também falei com vocês muito sobre a questão das minhas manchinhas que eu tenho aqui por aqui, que eu tenho no rosto também. Então é isso que tem me deixado meio mal ultimamente. Às vezes me olhar no espelho e ver o destaque dessas manchas e parece que eu comecei a hidratar a pele, comecei a lavar o rosto, comecei a proteger a minha pele. E você pensa que tudo vai acontecer do dia pra noite, gente. É tão óbvio isso, porque a primeira coisa que eu me questiono quando eu olho no espelho é, gente, mas eu tô hidratando a minha pele, mas eu tô passando protetor solar, mas eu tô lavando a minha pele, por que que tá aparecendo que... Porque parece que dá mais manchas, entendeu? E aí fica aquela incógnita de não saber se é a questão hormonal, se é estresse, se é sei lá o que mais é, porque eu tenho buscado conhecer também o meu corpo para eu poder identificar em que momento que as manchas aqui no meu colo fica mais exaltadas ou em que momento parece que eu sinto coçar mais aqui, que a gente coça e dá tendência a ficar coçando e dá mancha, né, na verdade. E eu fiquei pensando, gente, em que momento? E teve um período que eu tava simplesmente assim, completamente estressada, à flor da pele, que isso aqui meu, gente, tava de uma forma que, assim, sério. Sabe quando as espinhas simplesmente saltam do seu corpo e aqui fica tudo vermelho, tudo coça? E foi um período que eu estava extremamente estressada. E eu só me dei conta disso porque eu tava questionando isso com a minha irmã. Tava conversando com ela sobre essa questão de aparência, que às vezes sim nos afeta, que às vezes sim abala a nossa autoestima, que às vezes sim faz a gente simplesmente não querer se olhar no espelho. E aí ela me questionou, falou assim, cara, mas você já parou para pensar, já parou para analisar quais são os momentos, como você tá nos momentos que você sente tudo isso, que você vê que o seu corpo responde dessa forma? E aí eu me dei conta que naquele instante que eu tava falando com ela, foi a semana que eu mais tinha me estressado, foi a semana que eu mais tinha ficado chateada com certas coisas e deixado isso vir à tona em emoções, em como afetava o meu humor também. E foi quando eu me dei conta, caraca, realmente, essa semana eu tô o estresse em pessoa e meu corpo tá reagindo, entendeu? E muitas das vezes a gente quer encontrar resposta, a gente quer encontrar resposta, mas a resposta é a gente parar, se analisar, olhar ao nosso redor, quando eu digo não é olhar a questão externamente, mas ao nosso redor para a gente mesmo e pensar. É, e eu entendi que os momentos que mais estão em alta são os momentos que eu tô estressada mesmo, são as semanas que parece que eu tô simplesmente assim. Ai, o cansaço em pessoa, mas é o cansaço, não é um cansaço físico, sabe? É um cansaço psicológico, um cansaço mental. É aquele questionamento de, meu Deus do céu, e o futuro, meu Deus do céu, e a minha vida, meu Deus do céu. Ai, Jesus, não sei o que vai acontecer. E, cara, sei lá, sabe? Porque o pouquinho que a gente pode fazer, a gente vai começando, que foi o que eu falei, já falei em vários outros vídeos aqui, o pouquinho
que eu tento fazer é ir aos pouquinhos. Poxa, tem coisas no meu rosto que não me agrada, essas espinhas, essas manchas, não tá me agradando, mas então tá, eu vou começar a tentar a hidratar, fazer umas coisinhas pra ver se é isso, pra ver como o meu corpo vai reagir a isso. E infelizmente eu tenho passado mais raiva. E sei lá, né, gente, a gente fica um pouco frustrado porque acho que é um pouco da mania do ser humano de querer tudo, 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 tudo pra última, tudo pra cima da hora, ou melhor, tudo, tudo assim. Ah, eu usei hoje, em 3 dias eu quero ver o resultado, em um dia eu quero ver o resultado, sabe? E sei lá, isso é um pouco frustrante, porque eu fico pensando em tudo que eu ainda preciso fazer pra mudar diversos detalhes, em que eu preciso mudar, não por estética, mas por saber que, cara, se tá dando mancha demais, se tá dando coisa demais, é porque alguma coisa tá ruim. Se isso aqui fica mais aflorado quando eu tô estressada, que é quando eu estou em um estado de espírito ruim, então por que que é uma coisa boa, sabe? Então é por isso que eu quero tirar, por isso que eu quero não ter mais isso. Por que que quando eu tô estressado, ou quando eu tô em momentos mais delicados, são os momentos que as espinhas aparecem, que os cravos aparecem, porque são coisas ruins, sabe? Então eu não quero ter isso. Se é uma coisa negativa, se é uma coisa ruim, não importa, gente. Eu não quero ter e acabou, entendeu? Então é isso. Tem muita coisa também, a questão de aparelho. Gente, vocês não têm noção de quantas vezes eu assisto vários vídeos aqui do canal meu mesmo e eu fico me olhando às vezes, fico observando detalhes em que, sabe, eu fico pensando assim, gente, quem assiste esse vídeo, o que que será que pensa em relação ao meu dente, né, em relação ao precisar de aparelho? Porque sim, eu preciso usar o aparelho e não é por uma coisinha de tipo, ah, é um consertozinho básico, não é o meu estado, não é um consertozinho básico, mas tudo isso, gente, eu ainda não consegui adquirir, então eu não sei. É isso, né, gente? Era isso. A bonita aqui chupava dedo, bebê. Chupava dedo, chupava espeta quando era pequena, entendeu? Então, foi por causa disso. Foi por causa disso. E aí hoje eu sofro. Às vezes eu gravo um vídeo assim, pra vocês não perceberem. Mas do nada eu tô assim. E vocês percebem tudo. Enfim, né, gente? Enfim, mas outra coisa também que eu tô meio que, sei lá, é tipo no futuro, pensando no futuro. E uma coisa que eu tenho pensado bastante no meu futuro eu acho que quem me acompanha sabe que a faculdade eu entrei. A princípio não foi pro curso que eu queria, mas assim, gente, sinceramente, no estado que eu tô, no estado que eu estava, isso aí pra mim é o mínimo, não interfere em nada. Só o fato de eu ter conseguido já tirou assim um peso nas minhas costas. Me tirou, sabe, aquele sentimento de frustração, aquele sentimento de caraca, cara, mais um ano. Sério mesmo. Então, sério, só de ter conseguido, eu fiquei muito feliz. Fiquei assim, meu Deus do céu, graças a Deus. E é um curso em que eu tenho gostado. E uma coisa que eu tenho pensado muito é ano que vem, no 2021. Ou então, não sei quando esse vídeo vai ser colocado no canal. Ou então, vamos dizer assim, esse ano, não sei. E assim, porque eu acredito que vai voltar às aulas presenciais e tudo mais. E sabe quando você fica se perguntando, caraca, o que que vai ser do meu futuro? Porque eu cuido do meu sobrinho, né, todos os dias, de segunda a sexta, de 5 da manhã, mais ou menos, que é quando eu vou lá pro quarto da minha irmã para dormir com ele. Aí, basicamente, a minha rotina, assim, acordada com ele deve começar em torno de 10h30 e tal. Eu acordo um pouco mais cedo, mas ele acorda sempre um pouco mais tarde. Desse horário, mais ou menos, até umas 7 e pouca da noite, dependendo do dia, quase 8 horas da noite. Nisso, né, a gente pensa em um monte de coisa, porque a faculdade é noturna, mas em compensação, a gente não vai entrar 8 horas na faculdade, sabe? As minhas aulas provavelmente vão começar 6h20 ou 7 horas. Então, assim, eu tenho, não é medo, gente, mas eu tenho receio de coisas que eu vou ter que abrir mão e também não sei como é que vai ser essas coisas futuramente. Eu sou uma pessoa que, assim, independente de eu estar ou não na igreja, eu sempre gostei de orar, sempre gostei de pedir direção a Deus para as coisas na minha vida. E, assim, ou eu tô falando aqui Deus, mas talvez você também faça isso, mas você pense que não, porque
você não use a palavra Deus, mas você use a palavra universo, me guia, universo, traz o melhor para mim. Mas a única diferença é que eu entrego a Deus a minha vida, né? Eu entrego as minhas decisões, as minhas coisas, assim, tudo que tem para acontecer eu entrego na mão de Deus. E isso é uma das coisas que eu também entreguei, que uma coisa que eu tenho aprendido é que uma das melhores decisões, uma das melhores escolhas a se fazer é aquela oração de que seja feita a sua vontade. Então, eu tenho tentado não ficar preocupada com esse pensamento, com esses questionamentos de, meu Deus, como que vai ser meu ano de 2021? Como que vai ser? Como que vai ser? Não sei. Então, eu simplesmente fecho meus olhos, ou então quando eu tô pensando, eu só respiro fundo e falo, Deus, que seja feita a sua vontade. E é isso, independente da vontade dele, a vontade dele pode agradar um, agradar outro, ou também não agradar um, não agradar outro. Mas sendo a vontade dele, não importa, né, gente? Não importa mesmo. E eu acho que é isso. Eu até fiquei um pouco melhor em estar falando isso, porque eu acho que eu precisava gravar esse vídeo, precisava estar falando essas coisas pra mim mesma, porque ontem, no dia 24 de novembro, eu orei. E eu fiz uma oração assim tão profunda, tão intensa, que eu, pela primeira vez, sabe, eu senti que eu realmente estava entregando tudo na mão de Deus e sentindo que, por mais que de primeira eu não perceba que é a vontade dele que está acontecendo, que são coisas que eu sei eu vou sorrir, eu sei que eu vou ficar bem no final, sabe? E são coisas também que se eu não ficar bem, ou então se eu não sorrir, eu vou entender, entendeu? Porque, como diz na Bíblia, como muitas pessoas também pregam pra gente, todas as coisas, elas cooperam para o bem daqueles que acreditam, daqueles que creem em Cristo. Então, comigo não vai ser diferente, né, gente? Isso, gente, me faz muito feliz, sabe? Porque ontem, quando eu tava orando, eu tava muito angustiada, muito triste, porque eu tava pensando em diversas coisas que podem acontecer no ano de 2021, diversas situações em que talvez eu tenha que abrir mão e que nessa situação às vezes a gente nem eu não penso nem em mim, mas eu penso no outro, em como o outro vai reagir, em como o outro vai lidar com isso, e como o outro também vai lidar, vai resolver essa situação também. Então, são coisas que eu, Vitória, ser humano, sabe, pensando também no outra pessoa, fico questionando, fico sempre, meu Deus, e aí o que que vai acontecer? Mas quando eu tava orando, eu sentia aquela calma, aquele conforto, aquela paz vindo dentro de mim e me colocando no lugar, me colocando no lugar, me colocando no lugar. Até assim, relacionada à oração que eu faço pro meu namorado também, porque a gente tá num momento difícil, complicado, né? Que a gente costuma dizer que hoje em dia quem arruma trabalho é só QI, né? Quem indica, quem indica. Então a gente brinca muito assim. E eu oro bastante também para assim, Deus, eu sei que o ser humano ele precisa reagir, gente, porque não adianta a gente orar, a gente pedir a Deus, o universo, seja lá quem for, em quem você acredita, tá bom? E a gente simplesmente ficar parado, estagnado, sabe? Mas a gente precisa se movimentar, a gente precisa fazer. E eu peço a Deus, eu faço assim, Deus, faz isso, Senhor, auxilia ele, mostra para ele o caminho que ele tem que ir, mostra, Senhor, os lugares, Senhor, que estão dispostos a abrir uma chance para ele. E uma coisa que eu lembro que eu falei para Deus, eu falei assim, mas Deus, independente de tudo isso, Pai, se ele conseguir, que o Senhor venha mostrar também para ele que além do esforço dele, foi a tua vontade também, foi o teu espírito também que estava agindo. Porque muitas das vezes a gente é da igreja, ou a gente frequentou a vida toda a igreja, mas a gente não conhece Deus de verdade, sabe? A gente não entende que Deus ele pode fazer tudo isso, que Deus pode fazer maravilhas, que Deus ele pode agir, que ele pode fazer, sabe, tanta coisa pela gente. E a gente passa anos e anos na igreja e a gente não entende isso. Então, e eu não sei por que eu tô falando isso, mas enfim, eu pedi pra Deus isso. Eu sentia que um dia isso vai acontecer, sabe? Quando eu orava sobre isso, eu sentia uma coisa muito assim, de que eu ia ter a oportunidade de falar pra ele
que eu tinha orado, que eu tinha pedido a Deus para que isso acontecesse e ele sentisse, e ele começasse a perceber que pedir coisas a Deus, que pedir que Deus abençoe, que pedir que Deus trabalhe na vida dele, é uma coisa natural, é uma coisa que pode assim ser feita. A gente não tem que ser ingrato só de pedir, claro que não, mas a gente também tem que agradecer. E eu dormi com uma sensação muito boa e muito, muito calma mesmo. E é isso, né? Acabou que eu falei um monte de outras coisas aqui. E agora eu tô muito feliz, tô bem, vou dormir em paz. Se eu acordar com raiva amanhã, só porque meu cabelo provavelmente vai estar amassado. Mas é isso, né, gente? Agradeço muito, 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 muito por você ter assistido esse vídeo. Caso a sua fé não seja a mesma que a minha, mas que você acredite em alguma coisa, eu acredito que é isso que você vai sentir também com o que você acredita. Então é isso. Deixa aqui embaixo o que você achou desse vídeo. Beijo e até o próximo vídeo.